Existe um perigo maior do que errar. É se acostumar. Se acostumar com a rotina ruim, se acostumar com a pressa, se acostumar com qualquer coisa que esteja te fazendo mal e até mesmo com um erro. Meu nome é Danilo Carvalho e este é o Minúcias do Essencial, um lugar onde a gente fala, conversa sobre pequenas coisas que são essenciais para a gente continuar nossa caminhada. Pois bem, existe um problema que é quando a gente se acostuma com o que não é bom. Quando a gente normaliza aquilo que realmente, ou que na verdade, deveria nos incomodar. Quando você se acostuma com noites mal dormidas, com o excesso de trabalho, com qualquer coisa que vai te fazer ruim, vai ser a pressa a todo momento, com a alimentação ruim. O problema quando a gente se acostuma com isso é que a nossa mente começa então a ficar anestesiada para aquelas coisas que realmente importam. A Bíblia até fala um pouco sobre na verdade, diversos personagens ela acaba citando, né? Onde essas pessoas acabaram se anestesiando, se endurecendo, fazendo com que aquilo que eles estavam fazendo de errado acabava se tornando tão natural que se tornou uma rotina. Temos o exemplo, por exemplo, do rei Saul, que foi escolhido por Deus, mas ele começou a fazer várias coisas erradas, vários problemas, ele começou a acariciar algumas coisas que Deus não aceitava, começou a caminhar por uma trilha que foi levando ele cada vez mais profundamente, foi colocando ele de maneira mais profunda, até ele não conseguir sair mais deste lamaçal, e o coração dele ficou tão duro que ele não conseguia mais ouvir Deus, e Deus o rejeitou. Isso não aconteceu da noite para o dia. É algo que aconteceu devagar. Porque quando a gente vai se acostumando, não vai acontecer de uma hora para outra na sua vida. Por isso que você vai se acostumando. Quer um exemplo? O ser humano ele tem a capacidade de se acostumar com cheiros ruins. Você pode perceber quando você mora perto, quem mora talvez perto ali da Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, o cheiro é ruim. Quem mora ou vive ali, né? Mas chega um determinado momento que parece que você não sente mais. Quando você passa por ela e vai passando, você vai sentindo, chega uma hora parece que você acostuma. Tanto que quando você está vindo do interior para cá, quando você chega, você sente o cheiro, você já sabe que já está, e você mora para cá, né? Você já sabe que está chegando em casa, né? Então você se acostuma. Já aconteceu, por exemplo, aqui em casa, de queimar o feijão. E aí, quando eu entrei, eu senti um cheiro estranho. Eu falei, nossa, que cheiro... Tem alguma coisa no fogo. E minha mãe que estava aqui, ela falou assim, não tem nada no fogo. Ela não estava sentindo, porque ela estava acostumada. Quando ela se tocou, era o feijão. Quando a gente abriu a porta da cozinha, veio a fumaceira toda. E aí, depois de um tempo que fiquei aqui dentro, eu não sinto mais. Me acostumei com o cheiro. Mas a partir do momento que eu saio, quando eu volto, eu sinto de novo aquele cheiro. Parece que a casa está toda cheia de fumaça de feijão. E isso acontece com a gente em diversos pontos, né? Pois bem, então, a nossa mente, ela se adapta a tudo, né? Então, aquele hábito ruim que a gente vai alimentando dia após dia, dia após dia, ele acaba se tornando ou culminando num erro, e quando a gente vê, a gente já está nele enraizado e é difícil de sair,
porque não foi da noite para o dia. Ele veio se enraizando de uma forma que a nossa mente se acostumou. E ela acaba perdendo até mesmo a esperança. E aí vem um ponto. Porque quando a gente vai se acostumando com o que é ruim, a gente acaba perdendo a sensibilidade. Existe uma diferença entre você estar em paz e estar anestesiado. A paz, ela significa uma tranquilidade. Você está tranquilo com determinada situação. E isso é legal. Agora, quando você está anestesiado, você você começa a ter a ausência de percepção de onde você está e de que aquilo não é bom. Eu acho que é por isso mesmo que Davi, ele citava que ele não ia mais contemplar o que era ruim, não é? Porque quando a gente começa a contemplar, se você pega o celular, você começa a ver somente notícias ruins, acidentes e morte daquilo, ou quando você liga a televisão nos canais sensacionalistas, talvez é só para dar uma olhada em como estão as notícias, você começa a se acostumar e achar e ver o mundo somente com essa ótica, até o momento em que, quando você percebe, para você aquilo é normal. E talvez é por isso que Davi falou assim, eu não vou ficar contemplando o que não é bom. Porque mesmo lá atrás, há muito tempo atrás, ele já sabia que faria com que a mente dele ficasse anestesiada. E quando a gente fica anestesiado, a gente fica acostumado com o que não é bom, a gente perde a sensibilidade para aquilo que é bom. A gente acaba permanecendo insensível, se acostumando, e acaba permanecendo também insensível para aquilo que é ruim, não nos impacta mais, e a gente também acaba ficando insensível para aquilo que é belo. Pega um vídeo em qualquer rede social que você mais goste, pegue uma foto, um vídeo de uma coisa bonita, uma atitude legal de alguém, e veja quantas visualizações, quantas curtidas ele teve. Pega um outro de uma desgraça qualquer, de uma coisa ruim, de alguém se machucando, de alguém, sei lá, um acidente, alguma coisa assim, e veja quantas curtidas e quantos comentários tem ali. Muitas das vezes o que vai chamar a atenção, o que vai fazer com que dê mais engajamento é aquilo que é ruim. E aquilo que é belo acaba ficando de lado. A gente precisa reprogramar nossa mente para que ela possa aprender a contemplar aquilo que é legal, aquilo que é bom. E a gente possa, então, aprender a questionar mais, a se auto-questionar, a refletir, parar, fazer uma autoanálise e ver o que é aquilo que está fazendo sentido para a gente. O que está fazendo mais sentido na sua vida? O que é que está se tornando mais relevante na sua vida? Quais tipos de postagem você mais está admirando, curtindo, visualizando, contemplando? Quanto tempo estamos perdendo com determinadas coisas que sabemos que vai nos levar a ruínas? Quanto tempo de sono a gente está gastando? Quanto tempo de qualidade a gente está gastando com a nossa família? Quanto tempo ou quantos dias, quantas horas no dia, o que você está fazendo, o que eu estou fazendo com aquilo que Deus nos dá, com o tempo, com a família, a capacidade de ouvir, a capacidade de sentir, de ver, de se alimentar. O que nós estamos usando para nos alimentar? Tanto o nosso alimento físico quanto a nossa alma. É preciso, mais do que nunca hoje, na sociedade, que a gente pare e faça uma autoanálise e a gente comece a olhar para aquilo que a gente está se acostumando que não é bom.
Mas é preciso parar e reconhecer, porque ninguém muda ninguém. Você pode fazer uma autoanálise e determinar o que você quer para a sua vida. Eu posso olhar para mim e determinar o que eu quero para mim e o que está fazendo mal. Mas nós precisamos ser sinceros, deixar de lado o nosso eu, o nosso egoísmo e olhar para aquilo que realmente não é bom. Porque, consequentemente, aquilo que não é bom para a gente acaba respingando em outras pessoas e acaba ferindo as pessoas que estão ao nosso redor. Então, hoje, meu convite é que você pare, reflita, questione a si mesmo. Aponte para os seus erros, se você sabe quais são. Reveja a sua vida, reveja o seu dia a dia. E comece, então, a refletir e dar um passo de mudança. Lembre-se sempre que o essencial da vida está nas minúcias.